Agora acho que a Lu tá entrando. Olá, Lu, tudo bom? Oi, tudo bem? Boa noite. Vou colocar aqui no suporte. Acho que horas são, Lu? Agora, faltam 2 minutos ainda para as 8. Acho que dá para esperar um pouquinho, né? Sim, acho que sim. Então eu Tá. gostaria já de agradecer ao pessoal que está entrando na live e vamos esperar mais uns minutos aí eu já te apresento aos colegas, Márcio, tudo bom, Márcio? Vamos lá, estreando nas lives, então, né? Pois tu sabe que com essa história da pandemia eu também nunca tinha usado, né, esse sistema Uhum. de live. E é muito interessante, né? A gente consegue ter um contato com pessoas distantes, falar sobre assuntos, né? Onde normalmente a gente teria que estar junto para poder transmitir e ter o contato dos pacientes, né? Ter as Claro. perguntas. É um contato muito direto, muito interessante isso aí. E, Acho que a bom, pandemia ajudou bastante em várias coisas, né? Acho que isso aproxima também os que estão distantes em outros estados, a troca de conhecimento. Acho que ajudou bastante também nesse lado, né? sempre tem alguma coisa, né, que fica de bom em tudo isso aí, né? Pelo menos alguma coisa, né? Sim, é, Bom, exato. pessoal, acho que agora já é quase 8 horas, então hoje eu gostaria de agradecer. Eu sou o Milton Bergamo, sou coloproctologista, então hoje aqui representando a Proctoclean e o CAD também de Marau. Eu gostaria de agradecer a doutora Luciane Donato, nossa colega, nova colega da clínica, oncogeneticista. Então, para começar, não é, Lu, eu gostaria que tu nos falasse, porque hoje, aproveitando então o mês de setembro, é o mês de conscientização, de contato, de é um mês de que a gente tenta dar uma atenção ao combate do câncer de colo, o câncer coloretal, devido à importância, né? Por ser o segundo câncer mais comum em mulheres e o terceiro em homens, não é? Então, é um tumor relativamente comum e ele é prevenível, né? Então, acho que é importante a população ter acesso, porque relacionado à mama, a colo uterino, isso já está muito bem debatido, próstata, mas o câncer do intestino, chega a ser tão comum quanto, ou muito perto, e principalmente ele é prevenível. Então, acho que é importante que essa informação chegue às pessoas para que consigam fazer a prevenção e saber o que é importante. Então, hoje, né, que é a oncogenética e o câncer do intestino, eu primeiro gostaria que tu explicasse, Lu, se apresentasse, explicasse para quem está nos assistindo o que é oncogenética, qual é a tua formação, qual é a importância da oncogenética e depois vamos tentar correlacionar com a questão do câncer de intestino e não só o câncer de intestino, mas todos os demais cânceres que estão relacionados a estas síndromes, né? Que é importante a gente fazer diagnóstico e as pessoas saberem que existe para evitar problemas, né? Mas eu gostaria que tu explicasse para a gente. Uhum. Então, muito bem, eu sou a Luciane Donato, né? A minha formação, então, eu fiz 2 anos de residência de clínica médica, clínica geral, fiz 3 anos de oncologia e, por fim, eu fiz 1 ano de acompanhamento no módulo PICAP, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, na oncogenética, né? Então, o que era visto, o que é a oncogenética, né? Então, é um pouco de oncologia com a parte de genética, né? Então, é a junção, né, dessas duas áreas. Então, qual que é o objetivo, né, da oncogenética? O que eu trabalho, o que eu vejo, o que eu avalio? Ainda é uma área que muita gente ainda não tem o conhecimento, né, da sua importância, ou para que ela serve, ou quando indicar um paciente, ou quando suspeitar de algum caso de algo genético nessa família. Então, o principal objetivo, de uma certa forma, é avaliar aquelas indivíduos ou famílias, né, que possam ter algum tipo de câncer hereditário, né? Ou seja, que tem alguma alteração em algum gene do seu DNA que possa ter levado aquele indivíduo a desenvolver aquele câncer.
né? Então, o que leva essa suspeita? Uma história do indivíduo, né? Uma história da pessoa, história pessoal. Então, ao longo aqui da live, a gente vai falar sobre quando levar um alerta ou quando suspeitar disso. E também a história familiar desse indivíduo é importante, né? Então, é analisado toda a história da família. E também é importante para os familiares desses pacientes, para os filhos desses pacientes. A oncogenética, eu acho que ela veio assim para refinar um pouco mais o cuidado que a gente deve ter com com os nossos pacientes, com as pessoas, né? Com o objetivo de tentar prevenir ou evitar ou até mesmo ter um diagnóstico mais precoce de um câncer que possa ser genético hereditário, né? Então, a oncogenética é um pouco disso. Talvez é um pouco ainda difícil das pessoas entenderem ou de quando suspeitar, mas é uma coisa que tem que ser difundida, ensinar, na verdade, até muitos colegas, né? É uma área ainda muito nova, então acho que isso é super importante, assim. Quantos oncogeneticistas hoje existem no estado do Rio Grande do Sul? Precisamente, eu não sei, mas que fazem quem pode trabalhar na parte fazer oncogenética, né? Então, um mastologista que fez uma especialização em oncogenética, o oncologista e o geneticista. Então, existem em Porto Alegre, né, onde eu fiz a minha formação, que trabalham exatamente nessa área, né? Tem as minhas duas preceptoras que foram, né, que fizeram isso, né? Talvez mais uns 4 ou 5. E fora dali, eu não tenho conhecimento de outras pessoas, assim, no estado. Talvez, se eu não me engano, tem alguém em Santa Maria, né? Mas eu não sei se trabalha com essa parte da oncogenética. E eu que retornei, na verdade, a Passo Fundo, né? Então, é uma área muito nova, não é? É uma área que ainda é muito desconhecida, inclusive no meio médico. Então, hoje a gente, aproveitando o mês de combate ao câncer de intestino, então, novamente, agora, depois de tu ter se apresentado e nos falado mais sobre o que é a especialidade, então, nesse mês a gente está falando, então, sobre um câncer extremamente prevalente, um câncer que é prevenível, um câncer que estatisticamente metade das pessoas que desenvolvem acabam falecendo e metade cura. E o mais importante, ele pode ser curado em até 95% das vezes, desde que o diagnóstico, como quase todos os cânceres, seja precoce. E o câncer coloretal não é diferente. Mas mais do que o diagnóstico precoce, então a gente sempre fala sobre questões alimentares, ambientais, né, que são importantes desde a infância para reduzir o risco de desenvolvimento de câncer, a colonoscopia a partir dos 45 anos, mesmo para quem não tem história familiar, e aí já entra aquele detalhe da história familiar, que é um dos fatores mais importantes no câncer coloretal, na prevenção do câncer coloretal, e faz sempre parte da nossa história clínica, né, numa consulta. E aí eu gostaria então que tu nos explicasse qual é a importância dessa história, né, familiar e onde é que entra essa questão do câncer de mama, a relação com câncer de mama, ovário, útero, né? Principalmente os cânceres ginecológicos, né? Os colegas ginecologistas que acabam atendendo as mulheres que têm cânceres e, mas não é um câncer digestivo, é de mama, é de ovário, o que vai ter a ver com o câncer coloretal? Né? E depois eu também vou querer que tu nos fale a respeito dos pólipos. É muito comum as pessoas fazerem ou colonoscopia em demasia, não é? Exagerar no número de colonoscopias, porque tem pólipos, até porque tem pólipos benignos e pólipos que podem evoluir para câncer, né? E quantos pólipos seriam um fator de risco para orientação genética? Quem deveria, né, procurar uma orientação genética? Quem se beneficiaria de uma orientação genética com o objetivo de evitar câncer coloretal e essa relação com os cânceres ginecológicos e demais cânceres digestivos?
Bom, então, primeiramente, né, o fato de se saber, né, que um câncer ele é hereditário, ou seja, o câncer pode ser por fatores ambientais, alimentares, ou por uma, a gente chama, né, variante patogênica ou provavelmente patogênica, que eu vou chamar de mutação, para ficar mais fácil o entendimento, ou pode ser por uma mutação em algum gene daquele indivíduo. Né? O fato de a gente saber que esse câncer ele é hereditário, tem uma mutação em algum gene, isso nos leva a um refinamento de como vai ser acompanhado esse paciente, essa pessoa, como vai ser acompanhado esses familiares. Então, ele é importante não apenas para quem teve câncer ou está em tratamento de câncer, mas também para aquela pessoa que não tem uma história pessoal de câncer, mas tem uma história familiar. Então, é importante para toda uma família. Então, são várias pessoas que engloba isso tudo, né? Ele tem correlação, o câncer coloretal, então, com outros cânceres. Então, é muito importante não só o oncologista ou o coloproctologista. Então, é importante o clínico geral, o geriatra, o mastologista, o ginecologista, todos os médicos, né, perguntarem um pouquinho, tem história familiar? Porque muitas vezes aquele paciente vai consultar, ele não tem uma queixa de história de câncer, mas tem uma história em toda a família. Isso pode levar um alerta para que se possa estar acontecendo alguma síndrome de predisposição hereditária nessa Ou família. seja, tenha um gene familiar alterado que predispõe esse indivíduo a uma chance muito alta de vir a desenvolver o câncer. E tu conseguir fazer, então, esse diagnóstico pregresso, né, prévio, para que essa pessoa não venha a desenvolver, então. Exatamente. Vou citar um exemplo aqui que eu achei muito, atendi alguns meses atrás, né? Ele não tem a ver com câncer coloretal, mas a importância do conhecimento sobre a história da família ou sobre a área. O paciente foi consultar para fazer uma cirurgia de redução de mamas, né? E o médico perguntou brevemente a história da família. Ela relatou: minha mãe e minha irmã tiveram câncer de mama. Então, tu vai fazer um aconselhamento para depois a gente definir qual o tipo de cirurgia que você vai fazer. Na consulta comigo, eu refinei mais essa história e ela tinha outros dois casos de uma tia e um primo com câncer coloretal. Então, ela fez a avaliação genética e teve uma mutação em um gene. Então, a cirurgia que talvez seria de uma forma, ela foi programada e planejada para ser feita de outra maneira. E foi muito interessante que ela procurou por um motivo estético. Então, é importante para várias outras especialidades também saber um pouquinho dessa história familiar, né? E o câncer coloretal, ele faz parte de algumas síndromes, né, de predisposição hereditária ao câncer, e tem sim correlação com outros tumores, né, com outros cânceres, principalmente os cânceres ginecológicos, né? Entre eles, os principais é o câncer de endométrio, o câncer de ovário e trompas uterina. Então, quando suspeitar, eu acho que é importante a gente saber assim, quando que um paciente, um indivíduo deve suspeitar que ele possa ter algo hereditário na sua família, né, na sua história. Então, assim, eu vou falar de uma forma mais um pouco geral para levantar o alerta das pessoas, né? Mas numa consulta isso é feito mais com detalhes minuciosos, né? É avaliado desde anátomo patológico, outros detalhes, a história familiar, mas brevemente, né? Se sabendo que um paciente, uma pessoa teve câncer coloretal ou de endométrio antes dos 50 anos, já se leva um alerta, sem saber a história da família. Então, esses dois já se deve pensar, esse paciente deve ser encaminhado para fazer uma consulta de aconselhamento genético. Somado a isso, câncer coloretal ou de endométrio, refinando um pouco mais, em qualquer idade, onde se faz um exame de imunistoquímica, né, e se pede as 4 proteínas do mismatch repair e tem
a perda da expressão de alguma delas, também já se leva a uma suspeita. Aquelas famílias que têm vários casos de câncer coloretal na família, então tem a mãe, tem um irmão, tem um primo, já é um alerta. Pacientes que têm uma história de câncer coloretal e tem um outro tumor primário, seja ele de endométrio, ovário, trompas ou peritônio, pelve renal, ter um segundo tumor primário, já se levanta uma suspeita. E o contrário também é verdadeiro. Um paciente que tem um câncer de endométrio, né, por volta dos 50 anos de idade, e tem um outro tumor primário, também já se leva a pensar que possa ter algo acontecendo. E na consulta vai ser refinado um pouco mais isso, né? Anatomopatológico, mais detalhes de cada familiar. Então, de uma forma geral, esses dados já levam à suspeita, né? E tem alguns tipos de câncer que, por si só, independente da história familiar, já deveriam ser feita uma avaliação genética, né? Câncer de endométrio, câncer de ovário e trompas e peritônio, câncer de pâncreas, câncer de mama abaixo dos 50 anos ou triplo negativo. E agora já se entra o câncer de próstata metastático ou Gleason maior que 7. Então, esses dados na história do paciente ou da família já se leva a suspeita, né? Já é uma indicação de avaliação. Já é uma indicação, exatamente. E vai ser formulada uma hipótese diagnóstica, né? E o teste genético é o que vai confirmar se existe uma variante patogênica ou provavelmente patogênica, uma mutação em algum determinado gene. Pode explicar, Luciane, como é que é feito esse teste genético? Porque as pessoas imaginam que isso é uma coisa muito complexa e na prática não é, né? Então, quando a gente tem essa suspeita de que esse indivíduo possa ter uma variação patogênica na família, né, o médico deve fazer as perguntas, qualquer tumor abaixo de 50 anos, coloretal, ginecológico, então deve levantar, acenar o médico assistente, né, para buscar com mais atenção, principalmente revisar o histórico familiar e referir ao geneticista, ao oncogeneticista. E como é que é feito quando esse paciente chega, faz a história e tu vê que tem a indicação realmente de fazer o estudo genético? Como é que é para as pessoas entenderem? Como relativamente fácil, né? Sim. Então, primeiro, né, o paciente chega, é feita uma consulta de aconselhamento genético pré-teste, né? Porque como ele é um exame, um teste genético, é um exame que, se feito em um laboratório confiável e adequado, ele é um exame que é feito uma única vez na vida, né? Porque não vai mudar o resultado do teu teste genético, é o teu DNA, né? Depois, o paciente concordando, né, em realizar o teste, são explicados possíveis resultados desse exame, porque é importante ele saber que uma vez que ele tem um resultado com uma mutação, esse resultado não vai mudar. Não é um exame, eu sempre explico assim, não é um exame como tu fazer um exame de colesterol, que você tem ele alterado, você vai cuidar na alimentação, atividade física e depois ele pode mudar o resultado. Uma vez que você tem um resultado, uma alteração genética, esse resultado vai ser seu para a vida inteira, né? E, consequentemente, a maioria dos cânceres hereditários, eles são doenças autossômicas dominantes. O que isso quer dizer? Uma vez que um dos familiares tem uma mutação num gene, o risco dos seus descendentes ter essa mesma mutação é de 50%. Então, os seus filhos podem ter, os seus netos. Então, é bem importante assunto, Luciane, é importante só, o exame é feito, tem alguns pontos que eu gostaria de levantar. O exame é feito por uma coleta de suave, né, da mucosa bucal, ou é feito pelo sangue? Ou é do próprio tumor do paciente? Para as pessoas entenderem. Importante. Então, o exame, esse exame ele é um exame germinativo, não é feito no tumor. Existe aquele exame que pode ser feito da peça, do tumor, que é, na verdade, somático. Então, os tumores podem ter alterações, isso alterações genéticas, mas do tumor.
Que Esse é um não exame que nasceram com a pessoa, foram não alterações, nasceram com a pessoa, mutações exatamente. que a pessoa desenvolveu durante a vida por fatores outros que não foram fabricados, né? Isso, exato, exatamente. Ou ele pode ter uma alteração, uma mutação germinativa. Já nasceu com aquela alteração no seu DNA lá na infância. Então, se fizesse o exame com 18 anos de idade, com 50 anos, seria a mesma coisa. E é feito O exame, pelo suave ou pelo sangue? então, ele pode ser feito a coleta por sangue ou saliva, suave ou saliva mesmo. É um tubo, né? Um tubinho que tem um reagente e ele vai, na verdade, coletar a saliva, ele vai cuspir ali dentro. É cerca de 2 ml, é um dedo de saliva, é pouquinha quantidade. Isso tem uma estabilidade boa, a saliva, e é mandado para análise. O exame não sou eu que faço, é um laboratório que faz. Eu envio esse exame para fora do país, eu gosto desse laboratório, eu acho que tem um acesso fácil, se tem alguma dúvida, eu consigo conversar com o pessoal, então acho que é importante o exame ser enviado para um laboratório onde o médico confia, né? Consegue, qualquer problema que tenha o exame, você consegue ter uma conversa com quem faz o exame. Então, requer mais ou menos, né? 30 minutos de jejum, né? Então, normalmente no final da consulta, os pacientes já vêm preparados para fazer a coleta. Eu faço a coleta, eu tenho todos os kits que o laboratório me manda, e eu faço a coleta no final da consulta se o paciente quiser fazer, né? Não pode estar com chiclete na boca ou com água. 30 minutos de jejum é coletado e depois eu faço o envio desse exame para o laboratório. O laboratório, dentro de aproximadamente 30 dias, 20 a 30 dias, vai ter um resultado para mim, né? E depois eu faço uma consulta de aconselhamento genético 20 dias pós-teste. O que veio no resultado desse exame? Veio um resultado com uma mutação, sem mutação. Então é importante ter a consulta de retorno para saber qual foi o resultado e o que vai ser feito com aquele paciente, com seus familiares, de segmento. Então, eu sempre... Uma coisa, Lu, não querendo cortar, porque tem um tempo relativamente limitado, Sim. que eu acho importante. Tem algumas síndromes, né, que para a gente é muito complicado, que são principalmente a polipose adenomatosa familiar, que não vai ser falado numa outra live, não é? E a síndrome de Lynch. Primeiro, eu queria que tu nos dissesse quanto por cento dos cânceres de intestino, né, e no caso os ginecológicos, quantos estão relacionados a síndromes identificáveis, que a gente poderia identificar na família para fazer prevenção. E para ver a importância disso, por exemplo, a polipose adenomatosa familiar, é tão importante identificar que a pessoa que tem essa predisposição genética, virtualmente 100% deles vão desenvolver câncer de intestino. É tão grave que ali pelos 20 anos ou antes, a gente já indica a remoção completa do intestino grosso, não é? E então, é de uma importância a gente ter esse diagnóstico, né? Na síndrome de Lynch, a pessoa vai ter que fazer colonoscopia a cada 2 anos, exames de urina semestrais, exames de ultrassom, endoscopia alta, devido aos outros riscos de câncer que essa pessoa tem. Então, isso é importante. Eu queria que tu nos dissesse quantos por cento dos tumores têm relação com síndromes específicas. E a pessoa que tem esse câncer, tu falou da herança autossômica dominante, tem hoje como fazer, então, para que o filho não desenvolva essa doença? Tem como selecionar o embrião, né, por fertilização, para poder que o filho não desenvolva, ou a filha não desenvolva essa doença e não leve adiante essa herança? Então, não tem um dado bem exato, né? Depende, mas aproximadamente cerca de 15 a 20% dos cânceres coloretais estão associados com alguma síndrome genética de predisposição hereditária, né? Principalmente as duas síndromes, que é a síndrome de Lynch e a polipose adenomatosa familiar, principalmente essas duas, né?
Quando suspeita delas, acho que isso é importante, foram alguns dados que eu citei antes, né? Então, câncer coloretal em idade jovem, ter associado outros tipos de câncer, como endométrio, ovário, pelve renal, na família. Em relação à polipose, né? Que eu acabei não falando sobre alguns pólipos ali, então, saber polipose, né? Pacientes que fazem várias colonoscopias ou até endoscopias, exames endoscópicos. Quando suspeitar, pode ter alguma correlação com alguma síndrome genética, hereditária, predisposição Quando para... o Sim, gastroenterologista ou o médico ou o paciente deve suspeitar, "Buda, eu já tive 10 pólipos, 20 pólipos, 30 pólipos", quando ele deveria procurar uma avaliação genética? tá. Então, primeiramente é importante falar que é o somatório. Então, são todos os exames endoscópicos que esse paciente fez ao longo da vida. Você vai fazer o somatório desses pólipos, não é em um único exame. Então, o paciente ao longo da vida fez 3 colonoscopias e foram achados em cada uma 5 a 6 pólipos. Então, teve 15 pólipos. Então, é o somatório, é o cumulativo do número de pólipos. De uma forma geral, global, né? Ter mais de 10 pólipos já deve fazer uma avaliação genética. Por que eu digo de uma forma geral? Pólipos adenomatosos, não é? Exato, por isso que eu disse de uma forma geral. É importante saber o tipo histológico do pólipo também. Então, pólipos adenomatosos acima de 10, deve-se fazer uma avaliação genética. Mas existem as outras poliposes não muito comuns, como a síndrome dos pólipos serrilhados. Então, precisa ser mais que 20 pólipos. Tem a síndrome de Peutz-Jeghers, que precisa ter mais 2 ou mais pólipos do tipo amartomatosos, mas com outros achados. Então, aqueles indivíduos que têm acima de 10 pólipos, associado à sua história e outros achados que a gente diz extracolônicos, podem ter uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer. Então, é importante na consulta fazer o refinamento, né, da história desse indivíduo. E a questão do filho? A pessoa que tem uma síndrome, não é? Foi identificado, algum médico que o assistiu, né, ou algum familiar suspeitou, né, teve um tumor dessa linhagem que a gente falou, jovem, ou tem uma história importante familiar, referiu, foi feito o diagnóstico, e a pessoa diagnosticou uma polipose adenomatosa familiar, né, ou uma síndrome de Lynch, iniciou com os cuidados de prevenção, que às vezes é retirar o útero, né, depois da idade, ou seja, tem muitos cuidados, muitas alterações na vida dessa pessoa para poder, né, reduzir as chances de ter complicações graves, desenvolvimento de cânceres. Mas e como é que fica a questão do filho? Tá, mas eu sou jovem, eu tenho 20 anos, 30 anos, eu vou poder ter filhos, eu vou transmitir essa doença? Como é que fica isso, Luciane? Então, muito bem, deixa eu falar um pouquinho aqui. Uma vez que o paciente faz o teste genético, dependendo do gene que ele tem alterado, vai ser um segmento individualizado para cada paciente. Então, depende do gene que ele tem alterado, vão ser necessários alguns exames com mais frequência, pode ser necessário algumas cirurgias redutoras de risco. Então, o acompanhamento deve ser feito com base no gene que tem alterado, na idade desse paciente, na história pessoal e familiar. Uma vez que se tem uma mutação, a maioria delas são autossômicas dominantes, os descendentes, os filhos desse paciente que tem essa mutação, tem 50% de chance de ter essa mesma alteração. Então, se esse indivíduo, os seus filhos fazem o teste e vem um exame também positivo, eles ainda não têm a doença, vai ser feito todo um segmento e um acompanhamento para eles, né? Acho que falando de polipose, é muito importante se ter a certeza do diagnóstico, porque o exame de colonoscopia, uma vez que se tem essa mutação, esse gene alterado, deve ser começado numa idade muito precoce, na adolescência, e requer todo um preparo, é um exame mais invasivo. Então, é importante se estabelecer o diagnóstico nesses indivíduos. E eu acho importante também comentar, desculpa te cortá-lo, tem muitos pacientes que né, tiveram um câncer numa idade muito precoce ou que também tem uma história familiar importante
que quando a gente começa a interrogar o paciente, vê claramente uma suspeita de síndrome de Lynch, por exemplo. E esses pacientes, via de regra, só fazem a colonoscopia. Então é importante lembrar que tem que ter o diagnóstico genético, porque não é só a colonoscopia. Você pode nos falar mais um pouquinho em relação à complexidade dessa avaliação, que envolve a questão ginecológica, coloproctológica e os demais cânceres, e as eventuais indicações cirúrgicas de remoção do intestino, do útero, dos ovários. Então, são coisas bastante agressivas, não é? Com certeza. Eu não vou falar dos acompanhamentos aqui, para a gente falar em outras oportunidades, é bem Vai ter no detalhado. dia 28 uma outra live especificamente para falar sobre a síndrome de Lynch, Isso é bem importante, não? É um acompanhamento, na verdade, multidisciplinar, resumindo, né? Com outros segmentos também. Falando em relação a aquelas pessoas que têm uma mutação e ainda não tiveram filhos e querem ter filhos, né? Essa é a grande preocupação com os filhos. Né? Poxa, eu quero ter filhos, eu ainda não tive, eu tenho um gene que predispõe ao câncer, ou eu tive um câncer numa idade jovem e eu tenho uma alteração genética, mas eu ainda quero ter um filho e eu não quero que ele tenha essa mesma alteração. O risco pelos métodos naturais é de 50%. Mas existe a possibilidade de fazer um diagnóstico que a gente diz pré-implantacional. Não é a minha área, não sou eu que faço, mas eu sempre explico isso nas consultas. Ele vai fazer uma consulta com um médico geneticista, então. Então, ele é feito o teste, o diagnóstico, quando antes de ser embrião, na fase das células. Então, é feito, é analisado todas as células, né, de quem tem essa mutação. E quando for feita a implantação, né, vai ser implantado aqueles que não têm essa alteração genética. Então, é feito um diagnóstico pré-implantacional. Essa é uma forma segura de se ter um filho sem uma alteração genética naquele mesmo gene que um dos pais tem. Então, é possível também ter filhos, né? Mas não pelos métodos convencionais, digamos. Então, isso é possível ser feito sim, né? E é feito por um geneticista isso, então tem que ser feita uma consulta com uma outra equipe médica. Tá? E para ter uma ideia, quanto por cento, existe alguma estatística no Brasil de quanto por cento dos pacientes com síndromes genéticas acabam sendo reconhecidos, acabam sendo identificados e acompanhados e tratados, e quantos ficam à mercê da sorte, Luciane? Esse dado eu não tenho, né? De quantos ficam, assim, cerca de 15% dos cânceres, tá? De uma forma geral, eles são hereditários, né? Mas esses pacientes, todos se são diagnosticados, muitos não são diagnosticados, muitos na verdade não são nem encaminhados, né? Então acontece muitas vezes de me aconteceu esses tempos de atender uma paciente no consultório em que ela estava no seu terceiro tumor primário. Então ela teve um câncer de mama, um câncer coloretal, num estágio bem inicial, e ela estava com câncer de endométrio. Então, ela fez o teste genético, ainda não se tem o resultado dele, foi há pouco tempo atrás. Então, existem muitas pessoas que ainda não são, na verdade, encaminhadas ou não são diagnosticadas, né? Um fato também bem interessante que eu atendi há poucos dias atrás, uma paciente que teve uma história do pai que teve câncer de pâncreas. E ela estava tranquila, porque o pai teve câncer de pâncreas, né? Ela não tinha essa preocupação. Mas ela teve um colega que teve história de um câncer de pâncreas, um amigo com câncer de pâncreas, e o pai dele tinha tido um câncer de pâncreas. Então ela pensou, poxa, tem alguma coisa que eu posso fazer por mim ainda para talvez evitar isso no futuro. Ela veio até mim, a gente fez uma consulta, ela fez a coleta do teste, né? Ainda também não tem o resultado, foi isso há 2 semanas atrás. Então, tem muitas pessoas que eu não tenho dados de quantas pessoas, na verdade, não têm nenhum diagnóstico firmado, não são acompanhados.
o que mais hoje ainda é lembrado é do câncer de mama, né? Então, a maioria dos pacientes são com história de câncer de mama. Então, as pessoas esquecem do câncer coloretal, do câncer de endométrio, do câncer de ovário, do câncer de pâncreas, mas a maioria lembra do câncer de mama. Então, existem, com certeza, várias pessoas que não estão tendo um segmento adequado, porque o acompanhamento dessas pessoas é diferente do acompanhamento da população geral. Requer alguns exames um pouco diferenciados ou mais minuciosos, um alerta para alguns sintomas que eles possam ter mais precocemente, né? Então, é um segmento diferenciado. E hoje, eu vejo como a oncogenética, ela vem para a gente fornecer, né, esse cuidado mais refinado para esses pacientes, para essas pessoas, dando a oportunidade também de um diagnóstico precoce também de alguns tipos de câncer, onde esses pacientes possam ir até para cirurgias curativas, né? Então, exatamente quantas pessoas, eu não tenho esse dado, mas cerca de 15% dos cânceres, né, eles são hereditários. Né, a gente trabalhando na área, até pela não disponibilidade, né, de oncologista, eu mesmo já tive a oportunidade de fazer vários diagnósticos de síndromes, né? Alguns eu já te encaminhei, né, Luciane? E realmente, eu me lembro de o último foi uma moça, uma dentista aí de 32, 33 anos, de Santa Catarina, aqui no oeste catarinense, que ela foi operada de câncer de cólon e operou. Só que ela era muito jovem, tinha uma história importante, a gente acabou avaliando. Eu não me lembro até se foi tu que avaliou ou não esse paciente, mas ela tem síndrome de Lynch. E isso faz mudar toda a vida dela. Pode mudar a cirurgia que ela deveria ter feito no intestino, né? Estendida essa cirurgia. E ela já era agora uma paciente com 40 anos. Então, isso aí pode também interferir numa eventual indicação de remover o útero, os ovários. Então, são coisas muito, muito importantes, não é? Porque são medidas agressivas e que eventualmente são necessários para evitar outros tumores. Então, eu acho isso muito importante, que o médico esteja habilitado, né, a identificar esses pacientes e referir para uma orientação genética, né, para uma consulta de oncogenética. E também os pacientes saibam que isso sim existe, é prevenível, não é? Como tu falou, a própria Angelina Jolie ficou muito famosa na época, né, na questão de mama, quando fez a mastectomia bilateral pela mutação de BRCA, se não me engano, né? Agora a gente teve esse ator americano famoso, extremamente jovem, que morreu. Então, são coisas que são importantes. E nesse mês eu acho importante que a gente converse, que a gente leve a conhecimento do público geral, porque infelizmente até mesmo na classe médica isso ainda é muito novo, é muito desconhecido, né? Quando fala nisso, parece que é algo da NASA, fora da realidade, avaliação genética, e são coisas que estão disponíveis aí. Eu gostei muito do teu termo, né? É um refinamento no tratamento do câncer de intestino, porque muitas vezes a gente vê, o câncer de intestino vai lá e opera, depois manda fazer quimioterapia. Isso a gente via nos anos 70, não é? E ainda é muito comum, né? O médico recebe, está com câncer de intestino, opera, depois manda para o onco. E esquece, e o paciente é abandonado, né? Então, acho que não. O paciente com câncer ele deve ser tratado. Não só o paciente, não é? Para melhorar a vida dele, para evitar problema futuro, evitar sequelas, mas principalmente lembrar que ele tem familiares, que ele tem filhos, ele tem irmãos, e a gente pode estar prevenindo numa consulta, em algumas perguntas, identificar essa família, referir ao oncogeneticista e evitar um problema enorme para aquela pessoa, né? Aquele ou outros que essa pessoa poderá ter durante a vida e para os familiares todos. Então, é um tratamento da família toda, né? Então, isso que eu acho que é muito importante e é muito novo, né, na classe médica, e as pessoas não têm acesso ainda a isso, né? Não, com certeza, concordo contigo nessa questão de tem toda, não é só aquela pessoa com a doença, tem todos os familiares. E uma coisa que acho que é importante ficar claro aqui, que não é só a pessoa que teve o câncer, que teve câncer ou está com câncer naquele momento, que pode fazer o teste, né? Uma pessoa que não teve câncer, que tem um histórico de vários casos de câncer na família
em que os outros familiares não possam fazer o teste, ele também pode ser feita avaliação nesta pessoa. É sempre preferível, a gente tem alguns critérios para eleger quem iniciar o teste. É sempre preferível naquela pessoa que tem o câncer e numa idade mais jovem. Mas na indisponibilidade desses, né, familiares, alguns estão longe ou moram num outro estado ou num outro país, aquela pessoa que tem uma história familiar pode fazer o exame também. E tu vê algum cenário no futuro próximo, a pessoa, como a gente faz hoje, muita prevenção, né? Faz a mamografia, o PSA, o toque, o preventivo de colo uterino, a colonoscopia aos 45 anos, né? Em situações de síndromes específicos, isso é mudado, é aumentado, né? Ampliado, mas em algum momento a gente fazer um check-up, como a gente faz de laboratorial, e ter um painel genético, existe alguma coisa no futuro próximo fazer um painel e ter uma ideia do risco? Eu acho que esse é um tema bem delicado, assim, porque não é um exame que tu vai lá e coleta, assim, num laboratório, enfim, né? Eu acho que isso ser um exame como um check-up, talvez seja um pouco complicado para muitas pessoas. Acho que é importante, né, ao meu ver, se ter uma indicação para se fazer o exame, né? Não fazer, vou fazer como um exame de check-up para ver se eu vou ter alguma a síndrome, enfim. E já existem estudos, né, avaliando custo-benefício. Então, ainda hoje, pensando em Brasil também, acho que não seria viável, né? Tanto em relação à questão de custos, e quanto também como essa pessoa vai receber esse exame, né? Vai saber o que vai fazer com aquele exame. Ela precisa ter o exame e saber não adianta tu só ter um resultado. Eu tenho esse gene alterado. A pessoa precisa ter um aconselhamento. O que você deve fazer, como deve ser o segmento. Então, um teste genético como um exame de check-up, eu acho que eu não sou favorável, né? Eu acho que tem que ter uma consulta, tem que ter uma indicação, né? O paciente tem que ter uma história familiar, uma história pessoal que leva à suspeita de uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer, né? Então, ainda acho que é um tema que acho que é bem discutível. Eu não sou favorável a isso. E me diz uma coisa, aqui a gente tem uma pergunta que é a questão da idade, que comentou antes, pode ser feito Sim, sim. na infância ou na velhice, não tem uma idade. Na verdade, assim, a idade, então, normalmente é feito a partir dos 18 anos, né? Mas dependendo da suspeita de uma síndrome genética, por exemplo, a síndrome de Li-Fraumeni, que tem a mutação do gene TP53, esse pode ser feito antes dos 18 anos. Então, aquelas crianças, quando nascem e na infância ou com alguns anos de idade, tem um carcinoma adrenocortical. Esse já pode ser feito o teste genético. Então, tem que ser feito aconselhamento genético com os pais. Os pais têm que autorizar, né? O pai e a mãe. Mas, de uma forma geral, é a partir dos 18 anos para a grande maioria das síndromes de predisposição hereditária ao câncer. Então, qual é o valor desse teste hoje? Qual é o custo de um paciente, então, que é referido, tu avalia, há uma indicação formal, né? Uma avaliação pré-teste, né? Aí tu vai indicar qual é o custo que essa pessoa tem que ter em mente que vai gastar. Quanto vai custar isso aí? Então, o valor do exame, mais especificamente, Na prática, em termos de valores, assim, de exames dos laboratórios do Brasil, assim, eu encaminho o meu teste para um laboratório que eu aprendi, gostei, confio, tenho contato com as pessoas, vai para fora do país, né? Eu envio ele, vai para os Estados Unidos. Ele tem um custo sempre fixo. Se entrar no site, está lá, é $250, é o custo do teste, tá? Em relação aos custos deste exame no Brasil, especificamente, eu não sei, mas eles são um pouquinho diferentes.
se tu pede um gene, 2 genes ou um painel de genes, eles têm uma variação de custos. Esse laboratório para qual eu envio, se for feito um gene, um painel de 20 genes para câncer de mama, ou um painel para câncer de pâncreas, ou um painel mais ampliado, o custo dele é sempre o mesmo, é $250. Por isso Então, a importância da consulta pré, o aconselhamento pré-teste. Por isso a importância do aconselhamento pré-teste. Por isso a importância do aconselhamento pré-teste, para ver qual o tipo de painel genético você vai fazer. Então, é importante também saber quais os resultados, porque ele pode vir um teste com uma variante patogênica ou provavelmente patogênica, que a gente chama, né? Isso seria igual a um resultado positivo. Ele pode vir escrito uma variante benigna ou provavelmente benigna, que é um resultado negativo. E pode vir também variante de significado incerto, é a VUS, que a gente chama. Então, é importante explicar para o paciente quais são os possíveis resultados desse exame, né? Então, não é só fazer o teste, ele tem que saber quais positivo ou negativo. Exato, ele tem que saber o que pode vir o resultado. Não vai vir um exame lá, deu positivo, deu negativo, você tem que saber o que você vai ser feito de acompanhamento, como vai ser o acompanhamento dos familiares, quais os familiares deveriam fazer esse teste. Então, essa é a importância da consulta tanto antes do exame quanto depois do exame. Então, assim, resumindo, não é? Eu acho que, para deixar como mensagem, o câncer intestino aí é o segundo, o terceiro mais comum na população. Ele é um pouco agressivo, exige tratamentos grandiosos do ponto de vista pessoal, financeiro, social, não é? Tem alguns estigmas, como a própria bolsa de colostomia em algumas situações. Então, ele é sofrido, ele é prevenível. A história familiar, eu acho que então, o que a gente está discutindo hoje é a coisa mais importante. Então, é suspeitar, né, principalmente em pessoas abaixo, se eu entendi bem, abaixo dos 50 anos, seja para câncer de intestino, ovário, endométrio, né, mama. Se houver um câncer, principalmente em idade precoce, ou uma história familiar mais florida, não vamos entrar em que critérios diagnósticos, então a pessoa tem que lembrar que ela pode ser portadora de uma síndrome, então, né, e o gastroenterologista, principalmente, que identifica múltiplos pólipos adenomatosos no paciente, lembrar que pode estar diante de um paciente com uma variante patogênica, com uma mutação lá no gene, quando ele foi concebido, né, que pode estar trazendo de familiares, e que, se não for diagnosticado, poderá vir a desenvolver cânceres, não só de intestino, mas outros também, e que isso pode, então, ser identificado e tratado precocemente, a fim de que não venha a desenvolver. Então, mais ou menos, seria essa a ideia geral? Isso, exato. Então, como você disse, abaixo dos 50 anos, mas também acima dos 50 anos quando tem uma história florida, né? Um paciente com 50, 60 anos e tem outros casos de câncer na família, né? Ou aquele indivíduo também que teve mais de um tumor primário, então sai o critério da idade também. Então, tem várias nuances ali. E sabendo, né, esse paciente fazendo essa avaliação, é possível sim estabelecer estratégias de acompanhamento, de prevenção e de diagnóstico precoce, fazendo com que esse paciente tenha uma qualidade de vida depois melhor. Eu acho que isso é bem importante, né? Um paciente que tem um câncer, ele sabe o quanto ele passa por consulta médica, cirurgia, tratamento de quimioterapia. Então, é importante também pensar na qualidade dele. Uma vez que a gente consegue fazer um diagnóstico num estágio mais precoce, naqueles indivíduos que têm uma mutação genética, então, porque o acompanhamento vai ser mais frequente, ou a gente vai ter um cuidado maior para alguns sintomas, ele pode ir melhor para uma segunda cirurgia, talvez, né? Então, de uma forma geral, acho que é isso que você resumiu, que você falou. Acho que é importante levar o alerta para os colegas, né? A suspeita, né? E eu sempre penso assim,
Se você tem uma suspeita, pode encaminhar para fazer a consulta. Se esse paciente não tem critérios, ele não fecha uma síndrome de predisposição hereditária, não tem uma história, né? Ele não vai fazer um teste, não vou indicar um teste genético para esse paciente. Mas acho que é importante se levar ter essa suspeita, né? Ter esse alerta, para se fazer essa avaliação e depois se definir se vai ser necessário teste genético para essa pessoa, para essa família ou não. E o que tu diria para um paciente, né, que é aconselhado a procurar, né, tem critérios que fazem suspeitar de uma síndrome genética e prefiro não saber, para que eu vou saber isso? Para ficar sofrendo, para ficar indo em médico, gastando com exame? O que tu diria para um paciente que tem esse comportamento? Então, na verdade, né, é uma escolha do paciente fazer o exame ou não, né? Eu sempre digo, eu não posso forçar ninguém, porque o exame, uma vez que ele deu uma alteração, é dele para sempre. Então, tem pessoas que não querem carregar essa culpa com eles. Então, por isso que é muito importante a consulta, né? Para saber o que pode vir de resultados. Mas uma coisa que eu digo, é pessoal de cada um, mas você saber que você tem um gene alterado e você poder fazer um diagnóstico precoce, prevenir ou evitar, tanto com mudança de estilo de vida, de hábitos, e com alguns exames que vão ter que ser feitos de uma maneira um pouco diferente da população em geral, né? Eu acho que você pode ter uma qualidade de vida e viver muitos mais anos de uma forma melhor do que você simplesmente deixar as coisas acontecerem, talvez descobrir uma doença num estágio mais avançado, talvez incurável, mas é uma opção e uma escolha do paciente, contanto que no final da consulta eu sempre digo, você quer ir para casa, você quer pensar, você já quer fazer o exame, acho que é bem importante ele não ser forçado a isso, ele tem que ter o seu livre-arbítrio para isso. Quando eu teve uma família em que a mãe era indicada para fazer o teste, ela não queria de jeito nenhum. E eu falei para as filhas, é melhor não obrigá-la a fazer, porque depois ela vai ficar com uma culpa para o resto da vida. Se vocês têm um medo de ter alguma alteração genética, então ela não querendo fazer, porque tinha ela, a tia e a avó, vocês podem fazer o exame. Então, é melhor não. O paciente tem que ter o seu livre-arbítrio se ele quer fazer o exame ou não. Em situações específicas, eu tenho uma paciente que até eu acabei operando uma complicação dela. Ela é uma paciente jovem que teve um diagnóstico de polipose edematóide familiar, clínico, né? Não fez teste genético e fez a cirurgia para remover todo o intestino grosso. Fez com outro colega, depois acabou tendo uma complicação, acabei tratando, não é? Essa complicação dessa bolsinha que a gente constrói com o intestino fino para ligar no ânus para a pessoa não ficar com uma bolsa externa, não é? Só que ela tem filhos, 2 filhas, e eu sugeri que ela fizesse avaliação genética porque ela poderia ter transmitido esse gene para as crianças. E ela preferiu não fazer, preferiu negar isso. Tem alguma implicação legal, algum cuidado nesse sentido? Já existe algo? Porque ela está submetendo aos filhos a uma chance de virtualmente 100%, se não fizer nada, de vir a desenvolver, se a criança adquiriu aquela herança, não é? De desenvolver câncer de intestino. Isso é uma coisa complicada. Existe algo legal, alguma coisa que tu já tenha lido nesse sentido? Até onde eu sei, se eles têm menos de 18 anos, tá? Os pais têm que autorizar. A partir dos 18 anos, né, eles são de maioridade, eles podem fazer. Mas a polipose especial, ela requer que você comece uma colonoscopia muito precocemente. Então, assim, se tendo a suspeita, ela tem um diagnóstico clínico de polipose, acho que esses filhos devem ser acompanhados como uma suspeita, né, que eles possam ter. Só que qual é o maior problema? Eles têm que fazer uma colonoscopia. Então, é um exame mais invasivo, que requer um preparo. Então, talvez ela entendendo isso, que eles deveriam fazer colonoscopias, e se tendo uma confirmação genética para eles, eles podem não precisar fazer esses exames com tanta frequência, uma colonoscopia,
seria melhor. Mas legalmente, até onde eu sei, ela não tem como obrigar, né, ela a fazer nos filhos dela. Depois dos 18 anos, eles podem decidir, mas antes disso, não. Né? É uma pena porque, se tendo a confirmação dela, a gente sabe dos filhos, a gente sabe como que vai ser o segmento deles, né? E ter que submeter muitas vezes um adolescente à colonoscopia sem se ter a certeza diagnóstica, porque é um exame que é seriado, é frequente, não é um exame que é feito a cada 10 anos, nesses casos. Então, principalmente a polipose seria bem importante, né? Mas... Ótimo. Vocês têm alguma pergunta? Antes eu vi que tinha uma pergunta de alguma das pessoas que está assistindo, onde diz, doutora, né, do Henrique, tem um paciente com histórico familiar de câncer de próstata metastático. Pode apresentar uma predisposição genética? Sim, na verdade, hoje, câncer de próstata metastático, associado com outros históricos de câncer na família, também já é uma indicação de se fazer uma avaliação genética. Isso, a gente tem guideline para isso, né? NCCN, e constantemente ele é atualizado. Então, câncer de próstata metastático, sim. E não são, uma coisa importante, não são só os homens da família. Mesmo o gene que predispõe ao câncer de próstata, também ele predispõe a câncer de mama, ovário, endométrio. Então, muitas vezes, eu quero deixar um recadinho aqui também. Câncer de mama nas mulheres e câncer de próstata nos homens, todos os familiares, né, independente se é homem ou mulher, devem também fazer o teste quando se tem indicação. Porque o mesmo gene que predispõe ao câncer de próstata, predispõe ao câncer de mama. Então, é importante. Então, avaliando... Então, existe um mecanismo intrincado, onde eventualmente um gene alterado predispõe a vários tipos de câncer, não é, Lu? Exatamente, exatamente. Eu gostaria de aproveitar, então, agora que está acabando já o nosso horário, convidá-los para o dia 28, no mesmo horário, onde vai ser, quem tiver interesse, principalmente quem tem famílias ou já com diagnóstico, ou com suspeita, vai ser abordado especificamente algumas síndromes, né? Como a síndrome de Lynch, a polipose dermatose familiar, nessas síndromes que a gente viu que é tão importante ter um diagnóstico precoce. Gostaria também de agradecer a doutora Luciane Donato, né, pela disponibilidade de participar, então, hoje, e nos esclarecer sobre a especialidade dela, sobre a prevenção, sobre a avaliação genética, e agradecer, então, a todos os participantes da nossa